Já temos aqui a professora doutora Paula Sibília, que vai nos fazer a conferência de encerramento. Eu vou fazer uma breve apresentação da professora Paula Sibília, que fez graduação em Ciências da Comunicação e em Antropologia na Universidade de Buenos Aires, em 92, mestrado em Comunicação na Universidade Federal Fluminense, doutorado em Comunicação na Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutorado em Saúde Coletiva na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente é professora associada da Universidade Federal Fluminense no programa de pós-graduação em Comunicação e no Departamento de Estudos Culturais e Mídia. Tem experiência na área de comunicação, com ênfase em novas tecnologias e em teoria da comunicação, pesquisando principalmente os seguintes temas: subjetividade contemporânea, corpo humano, tecnologias digitais, arte, mídia, imagens e práticas corporais. Publicou os livros O Homem Pós-Orgânico, Corpo, Subjetividade e Tecnologias Digitais, em 2002, com reedição ampliada e definitiva em 2015. O livro O Show do Eu, A Intimidade como Espetáculo, 2008, com edição igualmente ampliada e definitiva em 2016. E o livro Redes ou Paredes, A Escola em Tempos de Dispersão, 2012. Todos publicados também em espanhol. Em 2012, realizou um estágio pós-doutoral na Universidade de Paris 8, da França, com bolsa da CAPES, e desde 2009 é bolsista de produtividade em pesquisa pelo CNPq. Entre 2010 e 2016 foi jovem cientista do nosso estado, e entre 2018 e 2020, cientista de nosso estado pela FAPESP. Com a palavra a professora Paula Sibília. Obrigada, então, a todos pela presença e pela possibilidade de interlocução que a gente vai ter aqui. Então, esse é o título que eu dei à minha apresentação e alude a certas características das subjetividades, atuais e urbanas, visíveis, dispersos, conectados, e esse subtítulo que variou um pouquinho desde que eu entreguei a organização, intenções entre espetáculo e controle, agora é descontrole, né? Vamos ver se a gente chega a terminar para explicar isso. Então, se refere aos modos de ser e estar no mundo, né, nas cidades particularmente, que hoje são estimuladas, digamos assim. Então, é a minha tentativa de dialogar com vocês, né, a partir de uma perspectiva que não é que vocês são de várias áreas, né, mas da organização do evento, né, na linguística, urbanismo, enfim, eu venho da área da comunicação e da antropologia e venho trabalhando na intersecção entre novas tecnologias e subjetividades, né, o que faço uma genealogia das subjetividades com foco na influência das tecnologias digitais de comunicação e informação. Era o que eu venho pesquisando nesses livros que estão nomeados aí. Então, eu desenvolvi algumas das questões que eu vou apresentar agora nesse livro meu, O Show do Eu, Intimidade como Espetáculo, que foi uma tese de doutorado que eu desenvolvi no FRJ, na Federal do Rio de Janeiro. E foi uma pesquisa, portanto, foi um projeto de doutorado originalmente, iniciado quase que no século passado, né, 2001, 2002. Então, vocês já devem ter uma ideia de quando eu fui revisar, porque a primeira edição foi publicada pela Nova Fronteira, na Universidade do Rio, e foi esgotada, e há uns 2, 3 anos atrás tive a proposta de publicar de novo esse livro em outra editora. Aí eu falei, então vou revisar um pouquinho para a gente publicar de novo. Aí, bom, acabei praticamente reescrevendo, o livro cresceu, porque o fenômeno cresceu, né? Quando eu encarei essa pesquisa, tinha aparecido aquilo que eu considerava os primeiros indícios dessa transformação, né, da intimidade em espetáculo. Ou seja, eram os blogs, lembram dos blogs? Bom, continuam ali, mas os blogs eram definidos como diários íntimos, só que publicados na internet. Então, só que publicado na internet, né, a minha inquietação foi tentar desvendar isso, como pode ser que um diário íntimo seja publicado na internet. E também era a época dos reality shows, mas as redes sociais praticamente não existiam. Vocês lembram do Orkut? O que tinha era, Orkut foi aparecendo durante a minha pesquisa, depois Facebook, Twitter apareceu
apareceu aqui. Começou a ser utilizado quando eu já estava revisando a primeira versão da tese. Então, Instagram nem pensar, né? E sobretudo esses aparelhos que agora a gente adotou e com os quais se simbiotizou, não existiam. Nem na época que o livro foi publicado, já em 2008, era algo raro. Era mais eram telefones, né? Não eram esses aparelhos smartphones, enfim, que tem tela, câmera e tudo mais. E conexão à rede 24 horas por dia. Então, na época, né, que eu comecei a pesquisar esse assunto, que foi quase no século passado, a pergunta inspiradora foi essa, né? Como é possível, e por quê, né, que a intimidade se transformou em espetáculo? Bom, a intimidade, o que é isso? Né? O que era isso? O que era isso? Bom, essas imagens que estão aí tentam evocá-lo, né? Ou seja, deve ser um aspecto fundamental da vida, dos modos de vida modernos. Né? Quando eu digo modernos, penso no século XIX e XX, nas sociedades ocidentais, né? Uma cultura fortemente irradiada pela Europa, né? Pela Europa industrial, depois da Revolução Industrial. Pelo menos essa ideia de intimidade, tal como nós ainda a conhecemos. Né? Quando a gente fala em intimidade, pensa nessa invenção burguesa, digamos assim, né? Ou seja, é um termo que nomeia uma série de atividades, de sentimentos, de atributos que supõe-se deviam ficar preservados no espaço privado. Isso fazia parte da definição de intimidade, né? Permanecia no espaço privado, ou seja, longe dos olhares alheios. Cuidadosamente protegidos, portanto, da intromissão dos outros. Os outros, quer dizer, todos aqueles que não pertenciam ao círculo íntimo. Portanto, não tinham acesso ao espaço privado. Então, a intimidade era aquilo, né? Uma possível definição muito rápida seria essa, é aquilo que se desenvolvia no espaço privado, na era moderna, e que, portanto, devia ser protegido por sólidas paredes e também por sólidos pudores. Né? Tudo isso soa muito burguês, né? Pudores. Até a palavra ficou meio antiquada, né? Decoro, distinção, todo esse tipo de esse vocabulário ligado justamente à preservação daquilo que se considerava intimidade, íntimo. Então, este esqueminha assim, desse slide resume isso, né? São dois espaços diferentes. A esfera privada, por um lado, onde devia e queria permanecer protegida a intimidade, e, por outro lado, o âmbito público. Né? Dois espaços distintos, portanto, bem diferentes entre si, e claramente separados, né? Considerados, inclusive, opostos, né? Privado e público, opostos entre si, naquela época, pelo menos, né? A época moderna, a cultura moderna do século XIX e XX, e até definidos por ser mutuamente excludentes. Né? O que é privado não é público, o que é público não é privado. Pronto, as coisas claras. Claro que sempre teve nuances, né, e pontos de transgressão e de incerteza. Mas havia um consenso, né, e protocolos bem estritos, né, do que se podia e devia fazer num lugar e o que devia fazer no outro, e o que não se devia, sobre tudo isso, é fazer no lugar contrário. Mas, então, ambos os espaços, seja privado e âmbito público, foram importantíssimos para configurar os modos de vida característicos dessa época, dessa cultura moderna. Por um lado, portanto, o espaço privado, incluía intimidade, a casa, a família, os afetos, todas aquelas questões fisiológicas do banheiro e da cama, digamos assim, a vida cotidiana, as trivialidades, né? Isso entre aspas, porque também tem toda uma moralização ali, né? A trivialidade cotidiana e também toda aquela elaboração, né, que foi tão fértil ao longo do século XIX e XX do espaço privado, da vida privada e da intimidade. Plasmada nos romances, por exemplo, na literatura, toda essa evolução caracteristicamente burguesa. Então, por um lado isso, e por outro lado, o espaço público também importantíssimo, né, ao longo do século XIX e XX, as cidades, né, as ruas, as praças, o espaço da política, o espaço das artes, né, o espaço onde se faziam as coisas, da ação, das coisas importantes, públicas, né, em maiúsculas, as ruas, os cafés, também os teatros, museus, praças, etc. E também o campo, as praias, enfim, tudo aquilo que não era aquilo protegido por paredes, né, e onde os outros estavam liberados, né, olhar os outros. Bom, o que aconteceu? Né?
o que aconteceu mais recentemente e que está aqui sendo colocado em discussão. O que aconteceu recentemente tem a ver com isso que, pelo menos na minha perspectiva de análise, tem muito a ver com isso que vocês estão vendo aí, que foi no final do século XX e, sobretudo, no início do XXI, né, uma aceleração, uma intensificação no século XXI, esta compatibilização, entre aspas, é uma palavra que eu gosto de utilizar para me referir a esse processo, é uma compatibilização de nossos corpos e de nossos modos de vida, né, com os dispositivos móveis de comunicação e informação. Essas imagens que vocês veem aí, pessoas conectadas aos seus celulares, internet, computadores, dispositivos móveis, teriam sido de ficção científica há pouco tempo atrás, né? E, no entanto, agora é muito difícil ver cenas no espaço público que não sejam assim, né? Que não tenham algum desses elementos que esteja acontecendo isso que a gente vê aí. Nós mesmos, todos nós, né, protagonizamos esse tipo de imagens semelhantes a essas. Então, o que aconteceu? Além dessa compatibilização com todo um leque, né, de dispositivos tecnológicos novos, digitais, de informação e comunicação móveis, né? Além disso, junto com isso, há um embaralhamento das esferas pública e privada. Né? Esses dispositivos trazem consigo, não estou dizendo que causa, depois a gente vai ver isso, mas trazem consigo esse movimento também de embaralhamento do espaço público e privado que antes estava claramente separado. Porque ao usarmos esses aparelhos, costumamos atravessar todas as paredes. Né? E ao atravessar as paredes, com das redes, também ultrapassamos muitos dos velhos pudores, né, que estavam juntos com as paredes. Aquele decoro, aquela descrição, etc. Então, aquelas paredes que costumavam separar justamente os dois espaços, né, a esfera privada do âmbito público, e, portanto, protegiam a intimidade. Então, naquele meu livro, O Show do Intimidade do Espetáculo, numa das primeiras tentativas de amarrar o fenômeno para tentar entender, né, a partir dessa perspectiva da transformação das subjetividades, surgiu esse neologismo. Eu comecei a usar esse termo, extimidade, né, porque tinha a impressão de que já não podíamos mais falar de intimidade, né? Mesmo que está no título a palavra intimidade com o espetáculo, provavelmente não seja mais intimidade. Isso que se mostra no espaço público, provavelmente já não é mais aquela intimidade que, por definição, tinha que estar protegida por paredes e pudores. Portanto, se ela se mostra no espaço público e se compartilha com os outros, aqueles que não pertencem ao círculo íntimo, portanto, provavelmente já não é mais aquilo que se chamava intimidade. Então, por uma questão assim de lógica, né, de praticidade, eu comecei a usar esse termo, extimidade, que eu pensava que era uma invenção minha, depois eu vi que não é nada disso, que tem uma história imensa, muito densa, né? Mas eu uso esse termo de um modo muito simples, né? Só para não usar a palavra intimidade, para dar um nome novo a isso que agora que antes chamávamos de intimidade, mas agora se mostra, portanto, provavelmente não seja mais intimidade. Então, além dos celulares, dispositivo emblemático dessa transformação, porque tem câmera, tela e rede, né? São três elementos fundamentais da transformação: câmera, tela e acesso às redes, idealmente em qualquer lugar e a todo momento, cada vez mais concretamente, realmente. Né? Então, portanto, permitem se conectar com os outros, né, com muitos outros, e se transmitir. Né? Se transmitir e se mostrar aos outros constantemente, sem limites, né? Sem limites de espaço-tempo. E isto é o que mais chama a atenção quando a gente tenta desnaturalizar este fenômeno, é que todos nós temos pelo menos um desses aparelhos o tempo todo conosco. Né? E não só temos, mas é um elemento importante da nossa configuração psicofísica. Né? Temos e usamos ativamente. Né? Alguém aqui não tem? Já, neste momento? E quando a gente não tem, por algum motivo, sente que alguma coisa terrível vai acontecer, ou já aconteceu no mundo. Né? Assim, a gente se compatibilizou com esses dispositivos com uma eficácia e um sucesso impressionantes. Em pouquíssimo tempo, né? É um fenômeno do século XXI, mas somos nós que protagonizamos. Não são eles, as crianças, né? Eles, os jovens, eles, os outros. Somos nós que estamos protagonizando essa transformação imensa. De cujos aspectos é a compatibilização intensa com esses dispositivos
que implicam outros modos de viver, né? Outros modos de ser e de viver. Então, além dos celulares, dos smartphones ou dos dispositivos móveis, tablets, enfim, todos esses que têm tela, câmera e conexão à internet, que são emblemáticos deste fenômeno e que, vejam bem, curiosamente não existia quando eu comecei a minha pesquisa e o fenômeno já existia. Portanto, os dispositivos são posteriores ao fenômeno e, claro, que agora contribuem a reforçá-lo, né? Mas não é causado pelos dispositivos. Isso me parece que é bem importante a gente ter essa perspectiva genealógica, né? Que são transformações que vêm ocorrendo na sociedade, inclusive nos modos de vida, nos modos de ser, e as tecnologias vão sendo demandadas, né, e criadas para poder dar vazão, né, a esse modo de vida e ao mesmo tempo, já é uma causalidade complexa, mas não foram as tecnologias que provocaram ou causaram o fenômeno. No entanto, esses dispositivos são muito emblemáticos desse fenômeno da transformação da intimidade em extimidade e do embaralhamento das fronteiras entre espaço público e privado. Mas outro dispositivo muito emblemático são as tais das redes sociais da internet, que também não existiam quando o fenômeno já estava claramente motivando, por exemplo, teses de doutorado, né? Então, as redes sociais se desenvolveram intensamente na segunda década do século XXI. E hoje estão tão naturalizadas quanto os próprios celulares, né? Se tornaram imprescindíveis, entre aspas, né? Mas, alguma coisa está acontecendo aqui. A compatibilização com o microfone. Tá. Tá funcionando bem agora, né? Ok. Então, são emblemáticos, as redes sociais são também um dispositivo emblemático dessa transformação, porque eles permitem justamente mostrar publicamente ou compartilhar aquilo que antes se considerava intimidade e, portanto, devia permanecer no espaço. Queria e devia, né? Não era só obrigação. Fazia parte desse modo de vida que tinha que permanecer no espaço privado. Então, claro que as redes sociais se usam para outras coisas também, né? Mas boa parte da atividade que se desenvolve nas redes sociais é esse compartilhamento, né, público daquilo que antes se considerava íntimo. E não só permite, né, eu falei, esse dispositivo permite fazer isso. Ele não só permite canalizar esse tipo de compartilhar esse tipo de informação de sociabilidade, mas eles também estimulam isso. Não só permitem, mas também estimulam, levam a fazer. Quase que obrigam, entre aspas, né? Obrigam a fazer. Né? A gente pode começar timidamente, mais uma vez que você já deu um passo, depois dá outro, publica uma selfie um pouco de lado, depois já que publicou uma mais de perto, né? E aí vai avançando. Né? E isso é impressionante como nos últimos tempos isso vai se intensificando. Né? O que se pode mostrar e o que se pode dizer, né, foi se ampliando. Essa permissão e essa crescente obrigação. Por que você não fala? Você deveria estar falando. Há implícito algo disso ali. Então, não só permite, mas também estimula. Esse se mostrar, esse compartilhar tudo, entre aspas. Né? A gente vai ver que não é exatamente tudo, né? Mas que é uma parte importante da vida. E também o tempo todo. Né? Não há um momento específico para fazer isso, né? Mas não há limite de tempo. Então, esse tudo que estamos referindo é boa parte daquilo que antes se considera intimidade, afetos, o interior do lar, o interior da casa, por exemplo, que era um âmbito sagrado na era laica, né, que tinha acesso só a alguns, né, os muito próximos. Então, o interior do lar se projeta na visibilidade dessas telas. A comida, né, foto de comida, não é? Todo um gênero das redes sociais. Bom, é também algo que se considerava íntimo, porque não interessa a ninguém mais do que a você, né, ou aos seus convidados. Mas quanto mais gourmet, melhor, né? Então, se desenvolve até toda a própria tecnologia de fotografar e de compartilhar, vai estimulando também hábitos, né, de como comer, enfim, tudo isso, as férias, os sonhos, desejos, opiniões, pensamentos, os pensamentos mais secretos, confissões, né, tudo isso vai crescentemente sendo canalizado, né, por as redes sociais e por esse tipo de vitrines, né, online. Aí o gatinho, o cachorrinho, o sofá, o banquinho, a mesa, né, os namorados, os filhos, etc. Você sabe do que estou falando, né? Então,
Por exemplo, vou mostrar aqui um exemplo radical. Vocês ouviram falar desse fenômeno after sex? Alguns de vocês devem exercê-lo, inclusive, não só conhecem, porque supostamente, né, que eu soube, é uma moda mais ou menos recente, nem tão recente assim, ou seja, é um subgênero do selfie, né, como tem os nudes, tem esse que é um subgênero do selfie que consiste em se fotografar e compartilhar essa imagem, né, no momento imediatamente posterior ao ato sexual. E digo que não é só retrato, né, porque selfie não é só retrato. O mais importante da selfie, desse gênero, né, de autorretrato, é o ser compartilhado. Né? Não é só tirar a foto para guardar e depois mostrar para os netos. Né? É tirar a foto e compartilhar. ênfase no compartilhar. O outro tem que ver. E o outro tem que ver e gostar. Né? Além disso, né? De preferência tem que gostar. Se não gostou, tira a foto e coloca outra. Não é assim a dinâmica. Então tem que gostar outro e muitos outros, também tem isso. Quanto mais outros, não é só um outro, dois outros. Né? Quanto mais outros gostem, é melhor. Então a repercussão, você busca uma repercussão. E essa repercussão é contabilizada constantemente. Quantidade de likes, curtidas, né? Quantidade de comentários, compartilhamentos, aquelas coisas todas. Né? Ibope, né? O Ibope que dá. Então eu poderia ter mostrado qualquer outro exemplo. Eu mostrei esse porque me parece que é significativo no sentido que mostra aquilo que se considerava do mais íntimo, né? Na época em que aquilo funcionava ainda como parte da privacidade do que não se devia mostrar. Então, por isso me parece especialmente significativo. Mas também tem aqueles vídeos pornô caseiros que bastam, enfim, poderia mostrar vários outros subgêneros, né? Subgêneros dessa dinâmica, né? dessa novidade. Essa novidade porque realmente ainda é novo, apesar de que se naturalizou muito. Mas então, parece algo banal, né? Parece uma bobagem, e não deixa de ser, né? Mas não é uma bobagem sem importância, né? Porque me parece que é um indício, um sintoma de mudanças muito profundas, né? Que estão ocorrendo nos nossos modos de vida, né? Transformações históricas que nos distanciam dos modos de vida modernos, né? Se isto é possível, então algo mudou muito nesse esquema de separação estrita entre a esfera privada e o âmbito público, que era fundamental, né, para a dinâmica da vida moderna. Então, todos sabem que vários autores vêm mapeando essa mudança, né, essa transformação da nossa sociedade nas últimas décadas, para além das tecnologias, né? Mudanças socioculturais, políticas, econômicas, aí tem autores que falam de pós-modernidade, capitalismo tardio, modernidade líquida, etc. Né? Eu chamo de contemporaneidade, que parece menos comprometedor, né? Porque se refere ao agora, mas que provavelmente daqui a pouco vai ser um termo que não vai render mais, porque contemporaneidade quando? Primeira década do século XXI, segunda, terceira, enfim, vai ser, esse nome provavelmente vai ser dado depois. Mas há vários autores que trabalham nessa linha, né, de identificar transformações históricas que nos distanciam da sociedade moderna. Entre os muitos autores que vêm trabalhando isso há muito tempo, né, um clássico é Guy Debord. Digo clássico, acho que merece já falar da clássica porque seu famoso livro A Sociedade do Espetáculo e o filme homônimo, né, já tem 50 anos, meio século. Então, e ele já identificou, né, algumas transformações que a gente poderia dizer, né, que vão nessa direção do que estamos tentando entender agora. A sociedade do espetáculo, um novo tipo de organização social, a transformação histórica, né, associada a transformações no capitalismo, e a influência dos meios audiovisuais, aquilo, tudo aquilo, mas que então é uma transformação que tem muita relação com as aparências e as imagens, né, com os meios audiovisuais e com a transformação da vida em imagens e espetáculos. Tanto é que uma das definições mais famosas que aparecem nesse livro, o manifesto, né, essas teses de Guy Debord, é essa que vocês leem aí. O espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas mediadas por imagens. Né? Essa é uma citação típica, assim, quando tem Guy Debord, pronto, essa é, o que é espetáculo? Isso. Agora, claro, quando a gente lê isso agora, 50 anos depois, 2018,
de um ano depois, a gente pensa imediatamente nas redes sociais, né? As relações sociais mediadas por imagens, bom, é isso aqui que a gente faz toda hora, né? Relações sociais mediadas por imagens. Só que, claro, na época dele, acho que nem nos piores pesadelos, que ele tinha pesadelos bem sombrios, né? Porque ele tem uma visão bem dark, né? Bem sombria da sociedade do espetáculo, mas nem nos piores pesadelos dele teria imaginado algo como Tinder, né? Ou Instagram, né? No entanto, agora, de forma intempestiva, né? Assim, meio anacrônica, né? A gente lendo essa definição agora e pensando nisso, o primeiro que a gente não pode não pensar nas redes sociais, né? Então, relações sociais mediadas por imagem e nas redes sociais como emblemáticas, né? Como paradigmáticas de modos atuais de nos relacionarmos, né? Não é só nas redes sociais que é mais claro, mais fácil identificar esse fenômeno, mas o tipo de relacionamento, né, que vem sendo estimulado, né, nos nossos modos de vida, tem muito a ver com isso que ele está dizendo aqui. Relações sociais mediadas por imagens. Aqui, as redes sociais, né? Mas então, como abordar esta questão, né? A minha perspectiva de análise é genealógica, antropológica, né? Um olhar antropológico, genealógico, que parte dessa premissa que vocês têm aí, né? A ideia de que os corpos e as subjetividades não são universais, estáveis e eternas, né? Mudam, se transformam, são históricas e, portanto, tendem a se tornar compatíveis, né, com paleantes, essa metáfora da compatibilidade, com as tecnologias, né, que estão vigentes em cada momento, em cada cultura. E não apenas com as tecnologias, mas sobretudo com os modos de vida que elas supõem, implicam e estimulam. Então, um dos motivos pelos quais tudo isso vem acontecendo é, como a gente vem vendo, o fato de termos compatibilizado com esses dispositivos que facilitam, né, que permitem e estimulam esse tipo de atividades. Ao mesmo tempo em que estamos nos descompatibilizando com todo um outro arsenal tecnológico, né, que está evocado nessas imagens, que a gente não tende a não usar a palavra tecnologia para se referir a esses dispositivos, né? Caneta, papel, lápis, escrivaninha, caderninho, cadeira, enfim, mas são tecnologias também, né? De um ponto de vista antropológico, tudo isso também são dispositivos, ferramentas, técnicas. E também não é evidente a compatibilização com esse tipo de dispositivos, né? É difícil aprender a usar uma caneta. É muito difícil, não é? É mais difícil, talvez, do que usar um celular. Ninguém ensinou a gente a usar o WhatsApp, por exemplo. Vocês tiveram aula de WhatsApp? A gente aprendeu rapidinho, não sei, alguns mais, outros menos, né? Alguns mais resistência, mais facilidade, mas a gente aprende. Agora, para usar caneta, é um trabalhão, né? Se anos de ensinar, mi mamá me mima, em espanhol, a uva, não sei o quê, aquelas coisas todas, né? E usar a caneta, compatibilizar o corpo com esse, tá sentado, papel, concentração, enfim, aquelas coisas todas. Ou seja, que são tecnologias, essas coisas que vocês veem aí, são ferramentas, são dispositivos tecnológicos muito característicos de uma determinada cultura. Também não é qualquer cultura que tinha essas ferramentas, né? A cultura ocidental e moderna. Tá, criou a escola para poder ensinar a usar essas tecnologias que eram fundamentais para esses modos de vida. Então, esses corpos que vocês vão aí também foram compatibilizados, né, com todo um arsenal tecnológico, que a gente tende a não pensar nisso, né? A gente tende a pensar que estas são tecnologias e a gente tem que se compatibilizar. Mas, no momento que a gente teve que se compatibilizar com essas, teve que se descompatibilizar, de alguma maneira, né, com essas outras. E por isso que num plano assim mais simples, mais banal, é cada vez mais difícil para nós escrever na mão, por exemplo, né? Lidar com essas tecnologias. Ou ler o livro do início até o fim, o livro impresso. Né? Esse tipo de compatibilização que era fundamental no século XIX e XX e que a gente está perdendo. Né? Nós, em geral, que estamos aqui, já fomos mais compatíveis que agora com essas tecnologias. As novas gerações, crianças, enfim, muito novos, nem tiveram a instância de se compatibilizar com estas ferramentas, né? Tem o esforço de se descompatibilizar um pouco com essas para poder usar estas. Né? Mas, então, há aqui uma tecnologia, né? um arsenal tecnológico, mesmo que a gente não use essas palavras normalmente para se referir a isso, e
e que também está compatibilizada com esses corpos. Então, mudar as tecnologias, né, as tecnologias modernas, tudo isso que vocês veem aí, agora tem cara de antiquário, né, as tecnologias, essas tecnologias se transformaram, analógicas, né, estão sendo abandonadas, e as tecnologias digitais, né, dos dispositivos, conexão de rede, internet e computadores, celulares, etc., vêm sendo crescentemente usados em boa medida para fazer aquelas atividades que antes se faziam com as outras tecnologias, né? Além de fazer outras coisas, mas vem substituindo, né, todo um arsenal digital que vem substituindo o arsenal analógico. Mas além de mudarem as tecnologias, o mais importante é que mudaram, sobretudo, os modos de vida históricos que vinham associados a essas tecnologias, né, que vinham embutidos, vinham incorporados com a tecnologia. As tecnologias não são inocentes, não são neutras, né, como se costuma se dizer. E, bom, assim como a internet não é neutra, o lápis também não é neutro. Não é neutro no sentido não que não é bom ou ruim, né, não é isso. Não é neutro no sentido que não é ahistórico, né, é fruto de uma sociedade. Né, uma sociedade que criou essa tecnologia para fazer alguma coisa e para usá-la de determinada maneira. Claro que isso deixa aberto possibilidades, né, que não foram talvez pensadas no início ou que foram depois se desenvolvendo, mas há um leque de coisas, né, que são adequadas a se fazer com lápis e outras não. E há um leque de coisas que são adequadas para fazer com computador, com celular, etc., e outras não. Isso me parece que é um equívoco que está muito presente, né? Se você só uma ferramenta, se diz, não? O celular é só uma ferramenta, o WhatsApp, ou o Facebook, etc. É só uma ferramenta, você pode usar para qualquer coisa. Não, pode usar para muitas coisas, mas não para qualquer coisa. E, sobretudo, há coisas que são sugeridas. É melhor se você usa para isso do que se você usa para isso outro. Ou seja, o WhatsApp é mais prático para mandar mensagens curtas, imediatas, que requerem resposta rápida, e para muita gente, por exemplo, né, ou aí fazendo isso andando, ou pela rua, do que ir a carta, aquela que se escrevia com lápis ou com pluma e tal, era mais uma tecnologia mais adequada para outro tipo, né, de relação consigo, com os outros, com o mundo. Então, não são neutros os dispositivos. Por isso, modos de vida históricos, né? Modos de vida historicamente configurados e modos de vida que fazem sentido em cada sociedade. Então, as tecnologias são propostas, né, para satisfazer, analisar, né, essas demandas de formas de viver. Formas de viver, estou me referindo sobre tudo isso. Relação consigo, com os outros e com o mundo. Pensem nessas tecnologias, o que cada uma delas propõe nesse sentido. E outro aspecto importantíssimo é usos do tempo e do espaço. Né? Quais são os usos do tempo e do espaço que esse tipo de tecnologia supõe, propõe e estimula? E quais são os usos do tempo e do espaço que as outras tecnologias supõem, propõem e estimulam? Então aí a gente vê que não é que se pode usar para qualquer coisa, né? Apesar de que tem muitos usos possíveis, mas há uma certa determinação no sentido de que serve mais para fazer isto. E é melhor se você usa para isso. Né? Muitos de vocês devem ter tido a experiência de começar a usar esse tipo de tecnologias, por exemplo, o WhatsApp, e no início usar de um modo, por exemplo, como a gente escrevia e-mails, né? Colocar ponto, maiúscula, né? Tentar colocar acento e um parágrafo maior. Aí a gente vai se dando conta que não é bem assim não, né? Que tem que fazer mais rápido e colocar aqueles bichinhos, carinhas e tal, que vai, né, para simplificar. Então há certos usos que a gente vai aprendendo, mesmo que ninguém ensine, porque é adequado, né? São usos que são sugeridos, né? Propostas e estimulados, mesmo que a gente não quisesse, não tinha nem pensado que era legal se relacionar assim, aí a gente acaba fazendo. Né? Então há todo um movimento ali de certas relações, modos de se relacionar consigo, com os outros, com o mundo, e o uso do tempo e do espaço, né? Que vem sugeridos com cada tipo de arsenal tecnológico, o analógico do século XIX e XX por um lado, e o digital do século XXI por outro lado. Então, quais são esses modos de vida históricos? Por enquanto estamos bem, está me seguindo, depois a gente vai discutir, mas não estou falando chinês. E com o tempo, como vamos?
Tá tranquilo? Tá bom. Então, esses modos de vida históricos, né? Se há de fato uma transformação acontecendo ali, né, da era moderna para a era contemporânea, enfim, e essa transformação está associada, não causada, né, mas associada a essa transformação tecnológica, também das tecnologias que usamos, e essas tecnologias implicam modos de vida diferentes dos modos de vida modernos. Quais seriam as características desses modos de vida? Algumas eu já fui sugerindo, né, mas para sistematizar um pouquinho, eu diria que tem essas duas características, né, visíveis e conectados, que nós aprendemos a viver dessa forma. Né? Usando as tecnologias, aprendemos muito rapidamente a viver de uma forma que não era nem pouco evidente há um tempo atrás. Aprendemos a viver em contato com muita gente o tempo todo, conectados, compartilhando, né? E disponíveis também, né? E aprendemos a viver na tela, né? Na visibilidade. Não é por acaso que a gente carrega câmera e tela toda parte, e mesmo que a gente não use, aí acaba usando, né? Assim, a câmera e a tela está ali, não preciso de câmera e tela. Bom, bem com câmera e tela, tá? Então a gente acaba depois também usando. Então há certas e as pessoas com as quais a gente se comunica usam, né? Então a gente vai entrando, né, nesses modos de vida e fazem sentido, né? São úteis, fazem sentido aos modos de vida contemporâneos, viver desse modo. Então, de maneira crescente e veloz, aprendemos a viver assim, né? Desde 2008, quando eu publiquei o meu livro, até hoje, isso se intensificou enormemente. Aí eu tive essa experiência de reler o livro poucos anos depois e vi até que ponto alguns exemplos que eu dava, né, lá na década passada, hoje são óbvios, né, banais. E qualquer coisa se intensificou enormemente. Então, esses dois fatores, visibilidade e conexão, são fundamentais, acredito eu, para pensar a subjetividade contemporânea. Né? O mundo atual, os modos de vida contemporâneos, demandam isso de nós. Né? E é por isso que inventamos e adotamos com tanta rapidez, com tanta eficácia, né, estas tecnologias, e não ao contrário. Então, muitas vezes se diz assim, na área da comunicação, que tem esse objeto de forma muito frequente, que os modos de vida contemporâneos se devem a isso. Por causa da internet, como agora tem redes sociais, a gente vive assim, né? Mas a minha intenção é mostrar que essas vitrines, né, que a gente usa de modo crescente, são mais o resultado dessa demanda por formas de se relacionar com os outros que não eram demandadas há muito tempo atrás. Por exemplo, selfies também é outro caso deste, que a palavra não existia no século XX, né? Não existia na década passada, mas no século XX então nem pensar, nem a palavra existia. E se a palavra não existia, vocês, né, que são linguistas, com certeza têm muito a dizer sobre isso, né? Provavelmente a coisa não existia, né? E agora é uma das atividades que mais acontece, né? Essa selfie. E esse livro meu que é mais recente, Redes ou Paredes, A Escola em Tempos de Dispersão, eu analiso esta mesma questão, né, da subjetividade contemporânea, porém com foco no que se conhece como crise da escola, né, uma instituição fundamental da sociedade moderna, né, a instituição moderna por excelência, a escola. Eu destaco nessa análise a tensão crescente, né, entre duas lógicas ou duas dinâmicas diferentes, né, esta que eu quero aludi como sendo a das tecnologias analógicas da sociedade moderna e das tecnologias digitais da sociedade contemporânea. E aí eu nomeio cada uma dessas lógicas com essas palavras-chave, né, a lógica das paredes, por um lado, e a lógica das redes, por outro lado. Que as paredes eram fundamentais em muitas instituições modernas, não apenas na escola. A gente viu na casa, fundamental, no lar, a parede, a porta, a fechadura, a janela, as cortinas, todos esses dispositivos físicos para trancar, né, separar o espaço privado do espaço público, o espaço que deve estar fechado e separado daquele outro que acontece nas ruas, né, do lado de lá. Mas também na escola é assim, né, mesmo que não seja um espaço privado, mas é um espaço que deve ser recortado do espaço público, para que aconteça algo específico, né? Com atenção, concentração. Por exemplo, aqui, esta situação também é assim.
é moderna, antiquada, nesse sentido, né? Porque aqui tem paredes que insistem, né, tadinhas elas, em recortar este espaço, né, daquele espaço que está lá fora. Só que vários de vocês, não vou apontar, em sala de aula eu faço isso, sou terrível. Por exemplo, você está usando a rede, portanto a parede está sendo atravessada, né? Então não está funcionando a parede com a eficácia que costumava funcionar, porque as redes atravessam as paredes. Então são duas lógicas, duas dinâmicas que se sobrepõem, e que agora estão em tensão, né? Neste momento estão na luta, estão perdendo a luta. Não sei se vocês concordam com isso, mas não é, bom, na sala de aula isso é bem claro, mas também nos museus, né? Em várias instituições, no cinema, já viram no cinema? A experiência de ir no cinema. E ver como a ansiedade por se conectar a redes do vizinho, no cinema é uma das poucas instituições nas quais ainda é legítimo, moralmente legítimo, sem dúvida que tem que desligar o celular. E aí a pessoa diz, desliga, né? Mas assim, no lar, por exemplo, na mesa familiar, problema, né? Desliga esse celular. Não, por que eu vou desligar? Se é mais interessante o que acontece lá fora que o que está dizendo aqui, né? Argumento básico dos alunos também. Então, há um problema ali, né? Há uma tensão entre duas lógicas diferentes, associadas a tecnologias, mas não simplesmente causadas a tecnologias, porque mesmo quem não está se conectando agora, por exemplo, eu, não estou na rede, mas a nossa subjetividade já é compatível com o modo rede de ser, né? Com isso estou me referindo ao que eu falei antes, modo de se relacionar consigo, com os outros e com o mundo, e uso do tempo e do espaço. Né? Aí a parede simboliza isso perfeitamente, porque não é só o espaço que a parede pretende recortar ainda, mas é o tempo. Esta palestra começou às 3 da tarde e a gente tem que ficar aqui quietinho, escutando a professora palestrante até as 5 da tarde. Tem horário, né? Então a parede recorta espaço, é aqui que tem que se concentrar, neste espaço. O mundo lá fora não existe. É uma tecnologia que foi inventada para isso, a parede como dispositivo, né, de instituições modernas. Então, recorta espaço e recorta tempo. É das 3 às 5 que só acontece o que acontece aqui. Tá certo? Deveria estar, mas não está mais. Né? Claro que não está mais. Por quê? Porque a nossa subjetividade já é compatível com outros modos de vida, outra forma de viver, que é crescentemente descompatibilizada, custa se compatibilizar com esta lógica das paredes, com essa dinâmica das paredes. Aí eu queria que, por exemplo, vejam essas imagens, né? Essas imagens de lado de cá por um lado e as de lado de lá por outro lado, que mostram justamente a eficácia das paredes na situação moderna, né, com tecnologias analógicas, sabe? E a ineficácia das paredes nesse sentido, né, da concentração de recorte do tempo e espaço na outra situação, né? Porque esses outros corpos de subjetividade compatíveis com as tecnologias digitais não se restringem ao que está acontecendo no espaço e no tempo dessas paredes. Então é a eficácia das paredes como dispositivo tecnológico, né, que está aí em questão. Né? Há outros usos do tempo e do espaço e outros modos de ser e estar no mundo. Certo? Essas imagens ilustram essa transformação. Mas se a gente fizer uma genealogia dessa transformação, acho que a gente pode remontar até esse dispositivo pré-histórico que vocês veem aí, que é a tal da webcam que a gente comprava separadamente, lá na virada do século XIX, eu falar disso, 20 para o 21, eu acho que foi isso, mais ou menos, para quando a gente queria usar Skype, por exemplo, e colocava no computador e depois tirava. Né? Eu falava com alguém que estava longe, depois tirava e continuava usando o computador, em princípio sem rede até. Né? Porque para usar a rede tinha que desligar o telefone da tomada, né? E aí todo mundo reclamava quando vai parar de usar, então a parede ainda funcionava de alguma maneira, mas no momento em que há uma disponibilidade 24/7, né, o tempo todo, e em qualquer espaço, dentro de casa, por exemplo, que é um espaço menos previsto para isso, aí então a parede se desativou, inclusive a parede do lar, né, e daí a extimidade, né, que começou a vazar, né, pelas redes. Mas então a genealogia é muito rápida, porque agora não só todos temos uma câmera, computador com câmera no bolso, ou adoçados corpos,
Mas acho que é impossível conseguir um computador sem câmera, né? Se alguém tiver essa ideia louca, vamos supor que alguém tenha, acho que não vai encontrar, né? Todos os computadores têm uma câmera incorporada. Aí a gente pode até colocar uma parede, né? Fazer uma gambiarra aí para inutilizá-la, mas ela já vem com câmera. Porque por que você não vai querer câmera? Né? Por que não? Vai ver que precisa, mesmo que os mais resistentes dizem, né? Então é por aí, né, que a gente pode fazer essa analogia tecnológica, né, desse vazamento, né, da intimidade para o espaço público, essa transformação da intimidade em intimidade. Mas é claro que, e a possibilidade de um fenômeno como o after-sex, né, tenha feito sua aparição. Então, vamos lá. Estamos bem, né? Então, possibilitou, se colocou ao serviço também, né, toda essa transformação tecnológica, né, desses modos de vida que são crescentemente demandados, né, aprender a viver visíveis e conectados. Se vocês pensam, mesmo os que somos do século passado, que a gente vivia de outra forma, porque era compatível, entre outros motivos, porque era compatível com outras tecnologias, e tão rapidamente a gente se tornou compatível e tão rapidamente naturalizamos esse gesto, que às vezes é difícil a gente se lembrar como fazia algumas coisas. Né? Como que a gente fazia? Mas isso foi há 5 anos, máximo. Né? Mas a gente fez um monte de coisas, né? Sim. Mas aprendemos muito rapidamente e custa. Eu acho que isso é uma riqueza enorme que a gente tem, nós, os dinossauros do século passado. Só que tem que fazer o esforço de se lembrar como era. Mas a gente sabe que, mesmo não lembrando, sabe que a gente fazia. Portanto, a gente viveu em outro planeta. Nós vivemos em outro planeta e a gente tem uma riqueza enorme nesse sentido, né? Porque podemos desnaturalizar o que acontece agora. E porque há muitos problemas nisso daqui. Há muitas maravilhas, né? Muitas possibilidades, mas também há muitos problemas. Então, a gente sabe que é possível viver de outra forma. E tanto é possível que a gente já viveu de outra forma. Né? Mas isso não significa que a gente tenha que voltar, né? Porque isso é impossível. Né? Provavelmente também não seja desejável. Mas é uma sabedoria, né? Uma riqueza que a gente tem de ter vivido em outra cultura. Né? Se procede essa transformação tão forte. Né? É algo que poucas vezes se tem. Né? A gente viveu essa transformação. Estamos vivendo e foi super eficaz. A gente já está desse lado. Mas já esteve desse outro. Então, outra forma de aludir a isto, ao que está acontecendo, né, é usando esse termo performar. Né? Performance é uma palavra que vem se usando muito nessa área de quem pesquisa esse tipo de sociabilidade na internet e tal. E é uma palavra meio chata, né, porque não é na nossa língua, né, e tem muito chata nesse sentido que é difícil de amarrar, porque também tem vários significados, pode significar desempenho, né, desempenho no esporte ou no trabalho, mas também tem a ver com as artes performáticas, né, teatro, performar, e a gente usa, às vezes, para falar que alguém é performático, né, uma pessoa é meio performática no sentido que faz muito bem, entre aspas, essa encenação para olhar o outro, né, mas muito bem, entre aspas, porque quando se diz que é performático, porque de alguma maneira falhou. Né? Porque se nota que está ensinando, né? Então, ensinando. Mas essa palavra performance, então, é uma palavra que vem sendo recentemente usada para nomear isso. Tem um lado que é meio chato, como eu falei, porque é difícil de amarrar e tal, mas, por outro lado, essa mesma qualidade, essa mesma característica é a que é útil para nomear isso que acontece agora, porque justamente consegue se furtar a oposição entre ficção e realidade. Né? Não é o que se faz nas redes sociais, por exemplo. Muita gente diz, é tudo mentira, é tudo encenação, né? É tudo oba-oba. Mas não é bem assim, né? O que se encena ali são personagens reais. Né? Entre aspas, tudo, porque tudo isso é muito ambíguo, né? Mas cada um encena uma versão de si, aquela versão de si que acha que é a mais mostrável, a melhor, a mais digna de ser mostrada. Mas não é exatamente mentira. Né? Até porque mentira é logo revelado. Né? Então, ele está mostrando uma coisa que não é. E isso, a rede social adora isso. Né? Dedura, bullying, mostra, não é bem isso, não. Então, há a palavra performance é útil para nomear isso. Não é exatamente um ator que está representando um personagem fictício ou de mentira, né? Mas é gente que está aí tentando se apresentar de uma forma realista.
né? Realista, porém incrementada, digamos, determinada, photoshopada, mas tem que ter um link com o real, senão não funciona. Então é uma performance, aí a palavra serve, né? A falta de outra melhor, né? O que se faz é se performa. Né? Então a vida real, a vida cotidiana, enfim, é convocada a performar, é levada a performar na visibilidade, né? A ser essa em cena. E performar, então poderia ser, a festividade faz parte disso, né? Performar poderia ser definido de uma forma assim, genérica como um tipo de encenação não necessariamente mentirosa, que não passa pela diferença entre verdade e mentira, né? Ou ficção e realidade e tal, mas que leva em conta, isto é fundamental, ou que leva em conta olhar o outro, né? Sabe que que alguém está olhando, né? Ou que alguém deveria estar olhando, tomara que alguém esteja olhando, né? Leva em conta para a sua própria definição olhar do outro. Isso é fundamental para a definição da performance. Só se performa para olhar alheio. Pelo menos se deseja que o olhar alheio esteja lá, né? Faz parte dessa definição. E isso é muito diferente do que acontecia na velha intimidade. Né? Na intimidade, o olhar alheio não estava ali, justamente se bloqueava com todas aquelas tecnologias, paredes, porta, cortina, chave, pudores, descrição, decoro. Então, aqui não. Né? Aqui é o contrário, está aberto ali e se convoca olhares. Então, as paredes e os pudores não comparecem aqui, são ultrapassados, né? são atravessados. Então, precisamos cada vez mais nos expor, não? E nos construir em contato constante com os outros. É isso que eu chamei antes de visíveis e conectados, né? E é como está no título da palestra, né, daqui. Outra forma de tentar entender isso, né? Estou dando assim, várias pistas muito rápidas, né? Quem quiser aprofundar pode ver, né, nos meus livros, né? Que desenvolvo mais isso com apoio a várias teorias, vários autores, tá? Com os quais tem interlocução, mas estou dando várias pistas porque como um fenômeno muito novo e que ainda está acontecendo, se intensificando e se complexificando, né? Precisamos, né, de várias perspectivas capazes de pensar nisso. Está sendo pensado ainda, e eu estou lançando aqui várias pistas. Outra pista é essa ideia de personagem, né, que tem tudo a ver com o que estava falando antes. O que caracteriza um personagem? Eu falei que somos levados a performar a cena, na visibilidade, e a nos converter em personagens reais, né, entre aspas. O que define um personagem? Também há muitas definições possíveis dessa palavra. Muitas delas passam por realidade e ficção, né? Verdade e mentira, né? O personagem é fictício e tal, mas não é do modo que eu uso. O modo que eu uso e que foi útil para mim é esse que está definido aí, né? O personagem é aquele que sempre tem testemunhas. O personagem é aquele que sempre tem alguém olhando. Se alguém não está me olhando, então não preciso me construir como personagem. Eu me construo como personagem porque vai ter alguém me olhando. Estou prevendo que vai ter alguém olhando. Estou já me fazendo para esse olhar. Né? E isso serve também para personagens literários. Tem alguém lendo. Né? O personagem só se consuma, né? Quando tem alguém lendo ou vendo. Personagens de cinema e tal. Então, o personagem é aquele que deve ser visto, precisa ser visto, precisa do olhar do outro. Portanto, a gente poderia dizer que é aquele que performa. Né? Porque a performance precisa do olhar do outro, só se performa para o olhar do outro. Não só olhando, né? Idealmente também curtindo, aplaudindo, etc. Né? Festejando. Então, alguns autores estudaram essa transformação que eu estou apresentando aqui muito rapidamente como um sintoma desse fenômeno da crise da interioridade, ou seja, de um declínio da ideia de interioridade, que é uma ideia fundamental também para a configuração dos modos de vida modernos. Né? A ideia que se citou hoje, aquela frase famosa do Pequeno Príncipe, o essencial é invisível aos olhos, né? A ideia que há uma essência interior, que as aparências enganam, que são vãs, que o que vale é aquilo que está lá dentro e que não se vê, né? Que ninguém enxerga direto aquilo, que cada um tem que ir lá descobrir, pensando na psicanálise, né? Por exemplo, como todo esse arsenal de tecnologias para desvendar a interioridade. Enfim, apesar de que estou aqui falando de uma versão da psicanálise que é a versão que emprega uma cultura, né? Não é a psicanálise que passou a ser coloquializada, né? Como se fazer parte do saber público, né?
a ideia de que há uma essência que deve ser uma essência, um núcleo, né, um nó dentro de mim, que é onde está a minha verdade, né, e que precisa ser desvendado. E que para isso são necessárias uma série de tecnologias. O diário íntimo é uma tecnologia para isso. Né, as cartas, né, a confissão, que se faz em diversos âmbitos, né, pode ser íntimo, pode ser confissão técnica também, no caso de psicanálise, psiquiatria, médicos, etc. Né, falar de si, para tentar desvendar, né, aquilo que está lá dentro. Então, essa noção de interioridade, né, que foi muito importante, né, para a configuração dos modos de vida moderno, vários autores detectam uma crise nisso aí, uma transformação, né, um declínio, um ocaso. Um deles, que foi meu orientador na tese de doutorado, em outra tese de doutorado que eu fiz, né, esse que está citado aí, Benito Becerra Júnior, talvez vocês conheçam, ele é psicanalista, professor da UERJ. Ele é um dos autores que vem pensando essa questão já há muito tempo, desde o século passado. Esse texto aí, por exemplo, está citado aí em 2002, né? Mas ele tem vários trabalhos em torno a isso. De que se trata? Isso é algo muitíssimo complexo, que obviamente não vou concluir nos, 5 minutos que ainda tenho, né? Mas é uma outra pista, né, para tentar contornar, sondar esta questão, essa transformação histórica das subjetividades. E uma pista chave, importantíssima, né, que vários autores vêm pensando. Um deles, como diz esse Benito Becerra Júnior, que alude a um deslocamento do eixo em torno ao qual construímos o que somos. Um deslocamento do eixo em torno ao qual se configura a subjetividade. Iria se deslocando daquela interioridade moderna, oculta, né, invisível aos olhos, e seria cada vez mais visível. Né? Se constrói, então, em contato com os outros. Isso que somos. Né? É uma forma de tematizar a subjetividade que estaria em transformação. É um deslocamento do eixo. Eu recomendo muito os textos de Benito Becerra Júnior, inclusive esse que está sendo citado aí, mas vários outros. Ele trabalha isso de uma forma bem interessante, porque ele é psicanalista, né? Então está aí com as mãos na massa, e é até a partir das repercussões na clínica que ele pensou essa transformação. Mas tem autores de várias áreas que estão trabalhando isso, inclusive um outro que eu vou citar é David Riesman, autor de A Multidão Solitária, um clássico da sociologia, né? Outro âmbito bem diferente, e dos anos 50, né? Ou seja, o próprio Guy Debord, no livro 67, cita esse livro de David Riesman. E ele já naquela época, né, ele detectou, né, essa transformação, né, com outras palavras, com outro vocabulário, com outro léxico, né, ele chama de uma transformação do caráter social, né? Eu estou traduzindo subjetividades, mas o termo que ele usa é de introdirigido, né, orientado para dentro, para uma personalidade crescentemente alterdirigida. Eu achei interessante, especialmente interessante no caso de Riesman, a forma em que ele nomeia isso. Porque não diz exterior ou exteriorizada. Né? Ele diz orientada para os outros. Ou seja, se transforma radicalmente a forma de se autotematizar. Aquela oposição dentro-fora, né, característica da subjetividade moderna, se desmonta, né, essência, aparência, né, e não só se desmonta a prioridade, o privilégio moral de uma delas, né, a essência, porque as aparências são vãs, enganosas, né, tudo aquilo, e a verdade está lá dentro, toda essa oposição, né, entre o interior profundo, né, e moralmente mais valioso, mais verdadeiro, e aquele exterior, né, de acordo com a visão moderna, que seria menor, né, vão, fútil, aquelas coisas todas, e que engana, que mente, que pode iludir. Bom, o que se desmontaria nessa transformação é a própria oposição, não só a interioridade, mas o fato, a crença na duplicidade, né, no fato de ter uma essência e uma aparência. Bom, tudo isso é muito complexo, evidentemente, mas a forma em que Riesman, o sociólogo norte-americano, nomeia isso já nos anos 50, eu acho interessante porque se afasta da oposição dentro ou fora, não diz que são personalidades exteriorizadas, né, mas são personalidades que se orientam para o outro, e que se constroem, vejam como aqui conflui tudo que a gente está falando até agora, performance, personagem, olhar do outro, né, se constroem em contato com o olhar do outro.
né, e levando em conta esse olhar. E se constrói nisso que acontece na troca, né, crescentemente alterdirigida. Então, tudo isso, que é muito complexo, que eu recomendo toda essa bibliografia que estou citando aqui, seriam sustentos, né, uma base, uma transformação que vem ocorrendo no âmbito social, cultural, político e econômico, né, que atinge a própria configuração da subjetividade, né, e que explicaria, né, esta transformação que estamos vivendo hoje em dia, né? Então, aqui acrescentei alterdirigido ali, né, a ideia de personagem, aquele que performa de testemunhas, ou seja, sempre alguém olhando, e, portanto, é alterdirigido. Então, esse slide aí tem está somando a todas as pistas que eu fui mandando muito rapidamente, né, para tentar mapear esta nova subjetividade, né, esta outra subjetividade que vem se configurando, e que não por acaso, né, inventou essas tecnologias, né, porque servem, né, a sua forma de vida, essa forma de vida visíveis, dispersos, não cheguei nem a tematizar, né, mas está no título do meu livro Renzo Paredes, né, a escola em tempos de dispersão, é todo outro ponto que, não sei, Cris, dá tempo de continuar? Dá. Vocês acham também consenso se continuar mais um pouquinho? A ideia da dispersão, vou falar muito rapidamente, porque é mais um elemento que poderiam ser muitos outros, se fosse ser uma lista enorme de qualidades, né, não a subjetividade, mas eu me detive na visibilidade, na conexão, e no livro de Renzo Paredes também na dispersão. A dispersão se refere, é uma forma talvez de nomear desde o olhar moderno, né, dispersão pode ter uma carga pejorativa, né, dispersão, está enunciado a partir da concentração, né? A falta de concentração. Aquele que é disperso é aquele que falta concentração. E na escola é uma qualidade fundamental, né? As crianças dispersas, vocês, por exemplo, agora estão um pouco dispersos, devo confessar. Eu sinto que tem uma dispersão aqui. E é normal, não se preocupem, é muito normal. Vem sendo normal, a dispersão, né? Porque tem tudo a ver justamente com uma subjetividade compatível com o modo de vida que a rede propõe, né? E que subverte a parede, forma de pensar consigo, com os outros, com o mundo, uso do tempo e espaço que não toleram esta configuração da parede que recorta tempo e espaço, justamente. Então, a dispersão é exatamente isso, que se chama, positivando, multitarefa, por exemplo. O que é ser multitarefa? Multitasking. Né? É aquele que supostamente pode fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Que é algo que crescentemente estimulado, é o que nós fazemos. A gente se angustia quando se concentra demais, quando não consegue se concentrar demais numa coisa, porque não está fazendo aquela outra coisa, aqueles outros milhares de coisas que deveria estar fazendo, ou que quer fazer, né? Não é só dever. Os 500 milhões de filmes e seriados que a gente não conseguiu ver, aqueles e-mails que não respondeu, enfim, e obrigações, um lápis para preencher, todo mundo tem a sua listinha ali. Então a gente está aqui nessa palestra com essa mulher que a gente continua falando, e eu tenho que estar aqui, mas tenho que fazer aquele monte de outra coisa, e mesmo que, vamos supor que vocês estejam achando interessante, mesmo assim não é suficiente, porque as outras coisas também são, e tudo que estou perdendo, né? Então às vezes a gente consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Nós do século XIX, que também estamos totalmente imersos nisso. Aí, por exemplo, grava alguma coisa, uma palestra e tal, e lava a louça junto. Então, a gente está fazendo duas coisas, lava a louça e ouve a palestra. Então, sente que pelo menos está perdendo menos tempo, né? Mas multitasking é difícil, né? Porque, justamente, a gente não consegue fazer muita coisa ao mesmo tempo. E a gente está sempre perdendo, né? Ou a falta ali, a quantidade de coisas que a gente não consegue fazer. Então, a dispersão é uma característica estrutural desse tipo de subjetividade. Não é uma falha. Né? Tem que ser disperso. Né? É uma característica estimulada. Né? Tem tudo a ver com a característica dos consumidores. Né? O consumidor tem que ser disperso. Não pode se concentrar muito numa coisa. Tem que... Então, para a escola é um problema. Né? E para as instituições modernas é um problema. Então, visíveis, dispersos e conectados seriam três características que estou destacando, poderiam ser muitas outras, né? Desta subjetividade contemporânea. E as tensões entre espetáculo e descontrole? O que é isso? Para concluir, né, com essa bomba aí, vou tentar ser bem rápida, né, não é isso?
visíveis, dispersos, conectados e rápidos. Velozes, sem acelerar. Vou tentar ser bem rápida, mas aqui estou fazendo a referência. Bom, espetáculo vai ser fácil, né? Porque já falei um pouco disso, né? Espetáculo a sociedade do espetáculo que nos demanda essa vida performática, né? De se construir na visibilidade, de se mostrar, o after sex, aquela coisa que eu falei. Então, o espetáculo está ali, né? Como constituindo, né? Uma vertente importante do nosso modo de vida, né? Somos levados a viver dessa forma. E o controle? Bom, controle, aqui estou pensando, né, aludindo de modo implícito, agora estou explicitando, a esse texto de Deleuze, Post-Scriptum sobre a sociedade de controle. Né? Vocês conhecem esse texto? Para quem conhece vai ser mais fácil na minha velocidade supersônica de agora. Para quem não conhece vai ficar meio boiado, mas o controle tem a ver com essa proposta que ele faz, Deleuze, no ano 90, né, também século passado, lá longe. Não tanto como Debord, né, mas nos anos 90, celular nem pensar, Facebook, tudo isso, internet até não era também, não estava popularizado o seu uso. Ele dá esse nome, né, à sociedade contemporânea, identifica uma transformação a partir da teoria de Foucault sobre as sociedades disciplinares e, está em espanhol aí, ou seja, a sociedade moderna, século XIX e XX, enfim, vocês conhecem, né? Pelo menos todo mundo ouviu falar, com certeza. Bom, a partir das teorias de Foucault, das sociedades disciplinares, ele identifica, um texto super breve, que são quase anotações, né? Deleuze identifica uma transformação dessa sociedade em direção ao que ele chama de sociedade de controle. E muito, assim, só os elementos que eu vou destacar para ser entender, né? A vigilância, né? Tem uma época aí de ortografia. A vigilância é característica da sociedade disciplinar, de acordo com Foucault, né, que é a vigilância centralizada, estimulada pelo Estado, pela hierarquia das instituições modernas, né, diretor da escola, professor, na prisão, aquele vigia, aquilo que todo mundo conhece, né? Mas vigilância centralizada, esse esquema que foi tão vigoroso, né, na sociedade moderna. E que ainda continua presente, sem dúvida, né? Mas muitas dessas instituições estão em crise, como acontece com a escola, né? Dessas instituições disciplinares. E aí eu acrescentei que a subjetividade introdirigida, né, usando o conceito de Huysmans, ou seja, aquela da interioridade, interiorizada, compatível com as tecnologias analógicas, né, é a que é compatível também com essa lógica, né, com essa dinâmica moderna da sociedade disciplinar. É um tipo de subjetividade. As tecnologias analógicas, papel, caneta, caderno, livro impresso, tudo aqui, quadro negro, enfim, todas as tecnologias analógicas, né, formam parte dessa dinâmica. E o elemento que eu vou destacar de controle, do que Deleuze vê como uma transformação, é justamente a ideia de controle. Controle e vigilância parecem sinônimos, em algum sentido são, né? A gente pode usar as palavras para se referir mais ou menos à mesma coisa. Mas no caso dos conceitos, né, que eles trabalham, são bem diferentes. Né? O controle é muito diferente da vigilância, de acordo com essas teorias, né, com esses conceitos que eles inventaram. O controle, para ser muito rápida e muito gráfica, se refere a esse monitoramento que a gente faz um do outro, por exemplo, todos por todos. O símbolo seria aquele tio do WhatsApp, sabe? Leu e não. Eu mandei uma mensagem, ele já viu e não respondeu, né? A não ser se ele viu, porque não está marcando, mas a gente sabe que tem estratégias para ver e não marcar, enfim, aquela coisa. Mas isso tem a ver com controle, né? O controle de Deleuze passa por aí, para vocês terem uma ideia rápida, né? Não é aquela vigilância, né, do Estado, do professor. Saber e estar de olho no outro, né? Também, o feedback também. Então, o controle de todos por todos, né? Esperar a volta, mas também estar de olho, mesmo que não tenha feedback, eu saber o que está fazendo o outro. Fulano está de férias, porque tem a foto de Cuba lá, né? Então, fulano não respondeu minha mensagem, mas está lá no Facebook colocando um monte de besteiras, né? Ou então opiniões muito sérias. Mas não respondeu, não fez trabalho. Então, a gente está de olho. Né? Esse controle, esse monitoramento de todos por todos, horizontalizado, né? Não é vertical necessariamente, se superpõe as duas lógicas, né? Atenção. Mas o controle se refere a isso.
E também o autocontrole, né? Aí que vai, aí que vem a coisa. Né? O autocontrole, porque a gente tem que se controlar também, com o que mostra e o que não mostra, tem que ter cuidado. Né? Porque pode mostrar coisa que também não tinha que mostrar, sem querer, o outro mostra também. Então, veja aqui, tem um exemplo de tecnologia de controle. Né? Esses dispositivos, sabe, que se usam para blindar o espaço privado, né? Usando estas mesmas tecnologias. Por exemplo, que pelo celular você possa controlar a tua casa, né? Ou então sistemas de alarmes, blindagens e câmeras de segurança, né? Tudo isso que está associado às tecnologias, usa tecnologias digitais e é bem contemporâneo, né? O século XIX não tinha isso. Né? E, veja bem, parece contraditório com o after sex, com a intimidade, né? Porque é uma blindagem do espaço privado. São tecnologias que contribuem a blindar o espaço privado. Também podemos pensar nos carros blindados, nos condomínios fechados, em todas essas tecnologias de blindagem do espaço privado, que são fenômenos contemporâneos. E que parece, né, contradizer essa proposta de, bom, já a intimidade não existe mais, o espaço privado se confunde com o público. Não é bem assim, não. É bem mais complexo. Né? Em certo sentido, o espaço privado, as paredes estão reforçadas. Né? E as tecnologias de controle são usadas para isso. Então, vejam aí essas imagens que eu fui mostrando ao longo da palestra. As paredes deixam vazar a intimidade e outras coisas também, com a estrutura das redes, mas são mais blindadas ainda do que no século XIX e XX para outras coisas, né, em outros sentidos. Né, deixam o outro fora de uma forma bem mais violenta, né, do que se fazia no século XIX. Pensa na chave das casas do século XIX, aquela chavinha, né? E nas chaves que a gente usa, nas travas de fechamento, né? Aquelas tecnologias todas. Então, isso parece contraditório, mas provavelmente não seja. É complementar, porque não é tudo o que vaza pelas paredes. Lembra que eu falei no início? Não é exatamente tudo. Está muita coisa vazando, muita coisa impensável, impossível, há algum tempo atrás. O que se considera mais privado, mais íntimo, está vazando. Mas tem coisas que não vazam. O espaço privado continua sendo muito importante e há coisas que nós procuramos não mostrar. Há coisas que nós procuramos não mostrar. Às vezes não conseguimos, porque justamente há uma tensão, né, com o mostrar e o se proteger para não mostrar. É preciso fazer uma curadoria. Né, e não depende só de nós, porque como tem todo mundo de olho, todo mundo controla todo mundo, aí tem os bullying da vida, os linchamentos, aquelas coisas todas, né? Flaming, trolls, enfim, tudo isso que são também fenômenos novos e que tem a ver com isso. Tem que ter cuidado com a performance que você faz e não basta você ter cuidado, porque o outro pode estar mostrando, né, por exemplo, gravando uma conversa privada, supostamente privada, que já não é mais, né, porque já está desarticulado isso. Então, uma conversa privada se considera legítimo publicá-la. Né? Porque o pudor não está ali mais dizendo, não, isso não tem, porque isso é privado. Né? E há um ideal de transparência que diz tudo é mostrável, é impossível que ele faça no espaço privado. Né? Então, não há mais esse pudor que reforçava a parede e que permitia certas coisas no espaço privado e que não deviam ser mostradas no espaço público e que era lícito não mostrar. Aquilo é privado dele, então deixa lá. Agora, essa ideia de transparência, né, que pretende que não haja nada não mostrável. Né, e isso é um problema. Não sei se vocês percebem que isso se transforma num problema. Né, porque as paredes não apenas oprimiam, né, a parede oprimia, aquela ideia de wall, né, rompe a parede, e muito da nossa arte e filosofia moderna, né, pensamento, vai nessa direção, se libertar da opressão das paredes. Mas as paredes não apenas oprimiam, mas também protegiam. Né? E quando as paredes se desativam, né, e é possível furar a parede, e vocês agora, por exemplo, se está chato furar e ir para a rede, né, ou então ouvir com um ouvido, e está meio essa tensão meio assim, mais ou menos, para ver se ela diz uma coisa interessante, de repente eu perco. Mas enquanto isso eu vou lá e me bordo. Então, há uma libertação ali, né? Uma possibilidade de estar aqui, mas também está lá. Então não estou tão oprimida assim com essas paredes, não estou tão doida por sair daqui, porque tenho essa possibilidade de furar. Então há essa libertação, mas também a parede protegia.
né? A parede, ao ser tão sólida na era moderna, ela também protegia, né, do olhar alheio, que agora essa proteção também está em questão. Né? Então, essa é a tal da tensão do que eu falei no título. Né? Por um lado, aí eu vou pôr um texto muito rapidamente, que são só ilustrações, né, do controle que nós somos convidados a fazer. Isso aqui é uma dessas publicidades, por enquanto ilegais, né, isso é ilícito, mas que circula pela internet. Você um dispositivo para você controlar o celular do outro, né? Você não controla de qualquer celular, né? Monitore seus filhos, parentes e funcionários. Para que serve? Infidelidade virtual, pedofilia, lá, e controle parental, vocês podem imaginar outros fins, né? Porque serve controlar o celular do outro. Aí você pode ver todas as ligações efetuadas pelo outro, todas as ligações recebidas, mensagens de texto, redes sociais, captura de imagem, localização via GPS. Tem acesso às atividades em tempo real. Bom, isso, claro que, como disse, é ilícito, não é legal, em nenhum sentido, não é legal, no sentido de legalidade, não é bonito, não é bonito de se fazer. No entanto, vai um passo além, só um passo além, daquilo que a gente costuma fazer de modo lícito e legal com esses dispositivos. Né? Controla mais um pouco. Né? Aí, se vocês têm interesse, põe appcontrol.br e depois me conta. Mas tem muita... Isso eu vou fazer muito rápido. Tem várias opções, né, várias ilustrações disso, do como o controle, né, está muito presente, e há toda uma indústria de controle do outro, né, e da própria segurança também. Esse é bem típico, nessa família toda vestida de branco e feliz, sendo protegida, né, pelas câmeras de segurança. As tecnologias servem também para controlar, por exemplo, o que a babá faz com o filho, tudo que está no limite da legalidade. Né? E porque é possível, porque justamente a fronteira entre público e privado está em questão, né? E essa tecnologia permite ultrapassar. Porque, bom, eu posso observar, eu tenho direito a observar o que a babá faz na minha casa com o meu filho, porque é a minha casa. Mas e a privacidade dela? Né? Assim, então, não é uma situação aí que é outra palestra. Né? Mas aqui, então, exemplos, né? Esses dispositivos, que isso se usa muito em sala de aula também, que parece uma caneta, mas está te gravando, está te filmando, né? E depois aparece na internet uma gafe que você fez, né? E vira virada, né? A isso que estou me referindo com a tensão entre, vejam aí, a menininha lavando a louça e o papai, né, ou a mamãe, vigiando lá do trabalho. E sempre feliz, né? Não mostra o lado B, né? Sempre é alto, você não controla, felicidade, inteligente. Mas há aí problemas, né? Evidentemente, também há, pelo menos a partir do olhar moderno. Esse, por exemplo, é para rastrear namorado, né? Específico, esse não é para qualquer fim, né? Aplicativo para Android permite rastrear smartphone até mesmo sem ser detectado, claro, né? Mas advogados têm uma matéria, né? Advogado alerta que espionagem pode render processo. É ilegal, como falei para vocês. Não façam isso em casa. O aplicativo permite que a namorada ciumenta espione a atividade do namorado, rastreando a localização ou recebendo cópia das mensagens enviadas ou recebidas. É bem de gênero, esse aqui é o Dia da Mulher hoje, mas vejam aqui, tem a versão masculina também. Tem o Faceboy, que avisa se você está sendo traído, e esse é para meninos. Né? Mas também tem os trans, enfim, deve ter opções de todo tipo. Mas tudo isso tem a ver com isso, né? Controle, vocês podem estar sendo controlado, né? Tudo, qualquer coisa que você lança no WhatsApp, a gente sabe que pode cair na rede, virar e tua vida acaba amanhã. Né? Então, essa é a tal da tensão com esses sites. Tem vários exemplos aqui. Comprovado. Na Espanha teve um caso, em 2015, ela espionou o celular da pessoa, da pareja, do companheiro, sei lá, e levou 2 anos e meio de prisão. Né? Então, cuidado aí. E essas são as tensões, né, entre o espetáculo e depois eu coloquei o descontrole, porque com o controle em princípio não há tensão, mas com a perda de controle é o problema, né? Quando se descontrola, tudo acaba, pode acabar tudo, porque justamente não há mais essa proteção que existia, né, e essa capacidade de se esconder, né? Isso estamos sendo estimulados a perder essa proteção. E ao perder essa proteção, além de ganhar muitos seguidores, aplausos, curtidas e tal, a gente pode ganhar um catastrófico não gostei, né? E viralização e tal. Então aí é que eu localizo a atenção.
né? Há uma confluência entre espetáculo e controle, de acordo aí pegando as teorias de Debord e de Deleuze, né? As duas servem para pensar o contemporâneo. No entanto, as duas são organicamente compatíveis, mas também há problemas, porque tem que ter cuidado com esse espetáculo, né? Porque pode se descontrolar. Bom, acho que é isso. Foi muito rápido aí na última parte, mas essa era a ideia, a explicação do tal descontrole e atenção com o espetáculo. Tem um monte de coisa a mais, mas eu acho que a gente pode agora desenvolver no debate, né? Obrigada.